dia a todos. Eu agradeço à Escola Superior por proporcionar esse evento. O meu nome é Rogério Rudnick Neto, eu sou promotor de justiça na comarca de Imbituva, aqui no Paraná. Eu também sou mestre em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Paraná e membro do Núcleo de Processo Comparado da UFPR. O objeto do nosso trabalho, que vai ser publicado, tem como título Acordo de Não Persecução Civil e Acordo de Não Continuidade da Persecução Civil. Nós estamos a tratar desse novo instituto, o Acordo de Não Persecução Civil, que foi inserido na Lei de Improbidade Administrativa pelo pacote anticrime. Como nós defendemos no trabalho que esse acordo ele pode ser feito não só na fase de investigação pelo Ministério Público, mas também durante o processo, além da expressão acordo de não persecução, nós inserimos no título o termo acordo de não continuidade da persecução civil, que diz respeito aos acordos feitos durante um processo de improbidade administrativa. O acordo de não persecução civil ele tem uma clara inspiração nos termos de ajustamento de conduta de menor potencial ofensivo, que foram pioneiramente criados pela Resolução 1/2017 do Conselho Superior do Ministério Público do Paraná e, posteriormente, adotados nacionalmente pela Resolução 179 do Conselho Nacional do Ministério Público. Qual que é a ideia aqui? Existem muitos atos de improbidade que são de menor potencial. Vamos pensar, por exemplo, que certo motorista de um município pequeno utilizou durante um dia um veículo público para fins particulares. Obviamente, existe um desvio, existe um ato de improbidade, mas o prejuízo ao patrimônio público é mínimo, são alguns galões de gasolina. Nesse caso, há um grande interesse do próprio agente público que praticou ato de improbo de fazer um acordo e resolver logo a questão. Para o próprio Ministério Público é interessante fazer o acordo. Esse é um caso que dificilmente vai implicar sanções mais graves, como a suspensão dos direitos políticos. Então, o Ministério Público, fazendo um acordo, nesse caso, garante a rápida e imediata reparação ao patrimônio público e garante que a conduta não vai ficar sem uma sanção. Então, o que a lei fez? A lei pegou essa ideia desse termo de ajustamento de conduta para esses atos de menor potencial ofensivo, de improbidade, e transformou em lei, valorizando a figura do Ministério Público Resolutivo, que é aquele Ministério Público que busca resolver os mais diversos conflitos sem necessidade de provocar o Poder Judiciário. Ou seja, a gente verifica que o pacote anticrime alterou o artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, afastando qualquer dúvida acerca da possibilidade de acordo em relação à persecução de atos de improbidade. Porém, como eu trabalho ao longo do artigo, e vou expor algumas linhas gerais aqui nessa exposição, o pacote anticrime, as alterações que o pacote anticrime fez na Lei de Improbidade foram objetos de diversos vetos da Presidência da República quando da promulgação da lei. E esses vetos deixaram lacunas que vão trazer algumas complexidades, algumas perplexidades na aplicação do acordo de não persecução civil, o que vai demandar, enfim, um amplo trabalho doutrinário, jurisprudencial, vai demandar novas resoluções do Ministério Público. Eu vou trazer brevemente aqui alguns problemas causados por esses vetos. Por exemplo, a Presidência da República vetou os parágrafos 1º, 3º, 4º e 5º do artigo 17A da Lei de Improbidade Administrativa. Por que a Presidência fez esse veto? Nas razões do veto, a Presidência fala: esses dispositivos, eles dizem que o acordo de não persecução civil pode ser feito apenas pelo Ministério Público. Porém, quem pode entrar com a lei de improbidade, quem é legitimado para entrar com a ação de improbidade, não é só o Ministério Público, é também a fazenda pública lesada, a fazenda pública prejudicada por aquele ato improbo. Então, o município, o Estado, a União também podem entrar com a ação de improbidade. Se eles podem entrar com a ação de improbidade, por consequência, eles também podem fazer esse acordo na persecução civil, não somente o Ministério Público. Então, ao nosso ver, esse veto trouxe duas ordens de problemas. Nós trabalhamos no artigo. O primeiro é que, na medida em que quis afastar essa interpretação de que só o Ministério Público poderia fazer o acordo, a Presidência acabou vetando uma série de dispositivos que traziam as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução civil, que traziam as sanções mínimas a serem fixadas nesse acordo, que traziam o rito
procedimental para homologação do acordo, se precisa ou não de advogado, tudo isso trouxe uma lacuna que vai depender da prática, da jurisprudência e de resoluções para que esse vácuo seja sanado. Por exemplo, é evidente que, apesar da a lei não trazer as hipóteses de cabimento do acordo não persecução civil, é evidente que não é qualquer ato de improbidade que permite um acordo desses. Vamos pensar uma situação bem grave. Um professor de uma rede pública de ensino que assedia sexualmente alunos na escola. Essa conduta, além de ter uma repercussão criminal, gera um ato de improbidade administrativa. E esse ato de improbidade, pela sua gravidade, jamais vai permitir um acordo, porque um acordo, nesse caso, não será suficiente para reprimir, para sancionar adequadamente a conduta. Esse é um caso bem claro, mas existem vários casos limítrofes que vão gerar dúvidas sobre o cabimento ou não do acordo. Uma outra preocupação que esse veto nos traz, e que nós trabalhamos no artigo, é a seguinte: a presidência afirma simplesmente no veto que o ente público lesado pode fazer o acordo de não persecução civil, sem fazer maiores considerações sobre isso. Ora, em nenhum momento se diz na lei, se disse como que o Ministério Público vai controlar, vai fiscalizar esse acordo do qual o Ministério Público, que é um colegitimado, não participou. Nós podemos pensar, por exemplo, em um município pequeno, em que muitas vezes o prefeito possui o total controle da máquina pública, cuja procuradoria jurídica não tem nenhuma independência em relação ao prefeito. Vamos pensar que esse prefeito tenha praticado um ato de improbidade. É possível, nos termos do que está posto agora, que ele faça um acordo com a sua própria procuradoria jurídica. Mas quem vai garantir que esse acordo atende ao interesse público, que esse acordo é adequado, que não é um acordo eventualmente escuso? Como que se vai possibilitar que o Ministério Público fiscalize esse acordo, que muitas vezes o Ministério Público sequer vai saber que existe? Aí mais um problema que nós tratamos no trabalho. Já caminhando para a segunda parte da exposição, nós também fazemos uma extensa análise do veto presidencial ao parágrafo 2º do artigo 17A da Lei de Improbidade Administrativa, com a redação que havia sido dada pelo pacote anticrime. Esse parágrafo 2º do artigo 17A falava simplesmente: o acordo poderá ser celebrado no curso da ação de improbidade, ou seja, o acordo de não persecução poderá também ser celebrado no curso da ação de improbidade. O que a presidência falou ao vetar esse dispositivo? A presidência disse: não é adequado permitir que o acordo seja feito no curso de uma ação. Esse acordo deve ser feito só na fase de investigação. Se a lei permitir que o acordo seja feito durante uma ação de improbidade, você vai retirar todo o incentivo do investigado de fazer o acordo antes, né? Naquela fase que você evitaria um processo. Porém, como nós tratamos e verificamos, esse veto é inócuo, por duas razões. A primeira razão é que existem dispositivos da lei de improbidade que foram mantidos e continuam permitindo que o acordo de não persecução civil seja feito não só na fase de investigação, mas também na fase do processo. Por exemplo, o próprio artigo 17, parágrafo 1º da lei de improbidade, com a redação atual, fala o seguinte: as ações de que trata esse artigo, as ações de improbidade, admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos da lei. Ora, para nós é evidente que se a lei usa a expressão ações, está permitindo também o acordo durante um processo, pois se você fala em ação, você está falando em um processo. E afastando qualquer dúvida acerca da possibilidade do acordo, desse novo acordo nas ações, nas questões de improbidade, ser feito também durante o processo, o mantido artigo 17, parágrafo 10A da lei de improbidade, com a redação nova, fala: havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Ou seja, já tem um processo e nisso a lei permite que as partes façam um negócio processual típico para suspender o processo e buscar um acordo. Ou seja, novamente, é mais um dispositivo que torna inócuo as razões do veto presidencial, pois a lei continua permitindo que o acordo seja feito também durante uma ação já judicializada. E é exatamente por isso que nós falamos no título do trabalho, acordo de não persecução civil, quando o acordo é feito na investigação, e acordo de não continuidade da persecução civil para esses casos que a lei permite que o acordo seja feito durante uma ação já em curso.
Eu ressalto que muitas vezes é sim interessante fazer o acordo quando já existe um processo. Muitas vezes o investigado, pelo ato de improbidade administrativa, ele não teve interesse de fazer o acordo na investigação, porém, durante o processo, é possível que ele já esteja com uma posição processual desfavorável, tenha decisões desfavoráveis em seu desfavor, e procure o Ministério Público para fazer o acordo. E para o Ministério Público também, mesmo que a questão já esteja judicializada, o acordo vai atender ao interesse público, pois se vai evitar um processo que ainda vai demorar muito e se vai se garantir a pronta aplicação de uma sanção e o ressarcimento ao patrimônio público. Caminhando para a conclusão, só mais um tema, eu trato de outros no trabalho, mas um tema que eu entendo de grande relevância para a atuação do Ministério Público diz respeito ao regime de execução do acordo de não persecução civil, caso ele seja descumprido. Ora, a lei em nenhum momento fala como que seria o regime de execução desse acordo, caso ele seja descumprido. A lei não fala que o acordo de não persecução civil seria um título executivo extrajudicial. A lei em nenhum momento equipara o acordo de não persecução civil à tradicional figura do termo de ajustamento de conduta, que é um título executivo. Nos parece, no plano das ideias, que esse acordo, que deve ser feita essa equiparação. Porém, há de se tomar cuidado, pois é possível que a defesa, algum agente improbo, caso descumpra um acordo, ele possa alegar de forma protelatória, de forma a criar empecilhos ao cumprimento do pacto, ele possa alegar que, caso o acordo seja descumprido, o Ministério Público deve iniciar um processo de conhecimento, uma ação de conhecimento de improbidade administrativa, que muitas vezes demora anos, que muitas vezes que tem a defesa prévia. Vamos pensar, por exemplo, que seja feito um acordo de não persecução civil e o investigado descumpra o acordo 3 anos depois. Faria algum sentido que, depois de todo esse tempo, o Ministério Público entrasse com uma ação de improbidade que vai levar anos e anos? Nos parece que não. Então, para que se evite eventuais problemas processuais, eventuais teses protelatórias que possam obstar o cumprimento do acordo, o que eu recomendo? Eu recomendo que, atualmente, diante dessa ausência de uma disciplina sobre o regime de execução do acordo, que todo o acordo de não persecução civil celebrado pelo Ministério Público extrajudicialmente conte com 2 testemunhas. Por que colocar 2 testemunhas no acordo? Porque, nos termos do artigo 784, inciso 3º do CPC 15, todo documento assinado por 2 testemunhas é um título executivo extrajudicial. Então, caso sejam colocadas 2 testemunhas no acordo de não persecução civil, se evita qualquer discussão sobre a executibilidade daquele título. Caso esse acordo seja descumprido, basta o Ministério Público iniciar um processo de execução e buscar os atos executivos com vistas a que seja aplicado aquilo que foi estabelecido no pacto. E concluindo, por evidente, caso o acordo seja feito durante uma ação de improbidade já em curso, não precisa das testemunhas. Por quê? Porque, nesse caso, como já tem um processo em curso, o acordo vai ser homologado pelo juiz, naturalmente, será um título executivo judicial. Então, as principais ideias do trabalho são essas. Ao longo do texto, eu trabalho elas com mais profundidade e também algumas outras questões que não pude abordar agora. Mas, por enquanto, é isso e eu encerro a fala. Obrigado.